Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mudando um pouco o que a Leite falou. Semente não tem perigo. A semente está no coração de cada um. E ela já foi semeada. E ela é semeada todos os dias. Eu recebi o tema semana passada. E a Paula falava para mim que a palavra fonte de salvação. E eu queria pegar uma palavra que falasse da salvação, que contasse um pouco da salvação do homem, a história da salvação. Mas Deus colocava muito firme no meu coração que para mim falar da palavra, eu precisava conhecer a palavra. Eu tinha que estar dentro da palavra. Essa palavra tinha que fazer parte da minha vida no dia a dia. Eu confesso que eu não tenho sido tão assíduo como eu fui. Essa é a minha segunda Bíblia. Se for ver, ela não está tanto riscada igual a primeira. Então, eu observava que na primeira Bíblia que eu tinha, eu estudava bastante, eu me procurava bastante, e estava sempre procurando conhecer a palavra, conhecer o que Deus falava para mim. E já nesta, tem poucas marcações. Então, Deus vinha falar para mim sobre a importância da leitura, sobre a importância da palavra de Deus. E Deus falava que o homem quer se comunicar com Deus diariamente. Ele quer conversar, mas muitos não esperam a resposta. E as respostas de Deus vêm nas pequenas coisas. Vem de uma palavra de um amigo, vem de uma imagem da natureza, vem de um sorriso da criança, mas também vem a resposta na própria palavra sagrada, a palavra do Senhor. E é muito interessante que esse mês de setembro é o mês que a gente comemora o mês da Bíblia. Aí a gente pergunta: quantas pessoas têm a Bíblia em casa aqui? Quem merece? Melhor, quem não tem então a Bíblia em casa? Não tem. Mas quase todo mundo tem uma palavra, a palavra de Deus em casa. E quantos trouxeram ela para o grupo de oração hoje? Então a gente corre o risco da palavra de Deus perder o destaque que ela tem que ter. Ela fica lá no estante, ela acaba sendo mais um livro no meio dos outros livros. Um livro sujeito a poeiras, às traças, e a resposta de Deus, as nossas perguntas, a comunicação de Deus com a gente está lá, muda, fechado. Nós muitas vezes perguntamos as coisas para Deus e não temos respostas, e saímos à procura de outra religião, de alguma coisa que tenha resposta que eu procuro, mas a palavra de Deus está lá em casa, guardada, sem uso. Isso é muito interessante a gente parar para observar. A palavra que eu queria partilhar hoje com vocês tem tudo a ver com a Leite falou dentro da oração da água. Quem trouxe a palavra, se quiser seguir comigo, está em Mateus 13, logo no comecinho, no versículo 3. Vem falar da parábola do semeador. Comecinho, a parábola do semeador. E falando um pouco então da salvação, como o pessoal acha, Deus não está sempre com o seu povo.
desde a criação do mundo. Ele fez o homem, fez as coisas para o homem, mas Deus estava sempre ao lado do seu povo. Libertou eles da escravidão, fez deles homens livres, e Deus sempre esteve ao lado. Se nós voltar um pouco lá no livro de Números, enquanto o pessoal acha, eu achei uma passagem aqui que fala da nuvem. Que Deus se mostrava presente no meio daquele povo como um sinal da nuvem. Quando a nuvem se elevava sobre a tenda, então os israelitas se punham em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam os israelitas. Segundo a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e segundo a ordem do Senhor, acampavam. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a habitação. Então o Senhor sempre caminhava, e aquele povo que era obediente a Deus também o seguia. Todo mundo já achou? Mateus 13. Então ele dizia: eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Pulamos agora lá para o versículo 18, que vem explicando sobre essa parábola. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando surge alguma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos, aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza o sufocam. A palavra se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquela que ouve a palavra e a entende. Esse dá o fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Então essa parábola fala muito da semente, do semeador, né? E dos solos, dos tipos de terrenos. E se nós for pegar agora, fazer comparação, quem é a semente, quem é o semeador e quem é a terra. Vamos observar que a semente e o semeador não mudam nessa história. O que muda é os tipos de solos, é o tipo de terra onde a semente caiu. Então a gente vê a imagem de Deus derramando as graças todos os dias, constantemente, sobre todo o povo que ele ama, aquele povo que anda lado a lado, derramando todos os dias a semente. Mas essas sementes caem na beira do caminho, entre os espinhos, entre as pedras, e também caem em terra boa. As outras não produzem frutos. A terra boa acolhe aquela semente e a produz o fruto que Deus plantou em nós, que Ele nos fez para produzir frutos, não foi para ser um nada aqui na terra. Então também vamos observar que a semente é a palavra de Deus. O semeador é o Pai. E a terra é o nosso coração. E muitas vezes
o nosso coração está igual o terreno, à beira do caminho, o terreno cheio de pedras e o terreno cheio de espinhos. Quando o nosso coração está pronto para receber a palavra, aquela palavra vem e transforma. Mas quando o nosso coração, a nossa terra, não está pronto, às vezes até recebemos a palavra, como aqui a palavra vai dizer, que lá entre os espinhos, ela também começou a brotar, mas ela não tinha raiz. E ela não conseguiu crescer, porque os espinhos já estavam ali e cresceram junto com a semente e a sufocaram. E o que isso quer dizer para nós? Que nós precisamos também estar preparando o nosso coração. A água que a Leite falava é o essencial, é a ação do Espírito Santo sobre nós. Aquilo que vai nos fazer firmes, perseverantes em estar ouvindo a palavra. E muitas vezes nós ouvimos a palavra, saímos daqui radiantes, e ao chegar em casa, aquela palavra já não tem mais aquele efeito que fez aqui, e durante a semana aquela palavra já vai perdendo força. E enquanto isso, nós não conseguimos dar o fruto que a semente foi lançada. E o interessante é observarmos a figura de Jesus, é que ele cativava as pessoas, não eram pelos seus milagres, eram pelas palavras. Tanto que tem um episódio que o rei manda prender Jesus, e os soldados vão até Jesus para prendê-lo. Mas quando os soldados chegam lá para prender Jesus, ele estava pregando, ele estava falando com o povo, com a multidão. E eram palavras bonitas, palavras que aquele povo nunca tinha ouvido. E aqueles soldados não conseguiram pegar Jesus e voltaram. E os seus capitães perguntaram por que vocês não trouxeram Jesus? Por que vocês desobedeceram as ordens? E eles diziam que nunca eles tinham ouvido palavras tão belas quanto a de Jesus. As palavras de Jesus vai salvar. Nós estamos falando de salvação. A palavra de Jesus salvou muitas pessoas, né? No contexto histórico dos evangelhos, vem falar de Zaqueu, vem falar da mulher adúltera, do Pedro, vem falar do ladrão lá na cruz, ali na sua morte. Então, a palavra é o diálogo de Deus com a gente. Se nós não estamos penetrando na palavra, dificilmente nós vamos estar recebendo, acolhendo aquela palavra, e aquela palavra vai dar fruto, não vai dar fruto. Então, a mensagem que eu gostaria de dizer, assim como aquelas pessoas que trabalham na roça conhecem muito bem como que é cuidar de uma semente, como que é fazer uma plantação. A semente por si própria, sozinha, ela não produz um fruto. Você comprar uma semente de arroz, de feijão, tudo mais, e se deixar lá sem plantar, ela não vai nascer. Precisa de quê? Precisa do homem ir lá e preparar a terra, adubar, colocar água, cuidar. E assim também é a palavra. Nós precisamos acolher a palavra e cuidar da palavra e regar todos os dias, estar cuidando daquela palavra para que ela possa dar os frutos. Então hoje eu queria chamar a atenção. Qual terreno eu sou hoje? Eu tenho sido aquele terreno que está à beira do caminho? Aquele terreno que está entre os espinhos? Aquele terreno que está entre as pedras? Ou hoje eu já estou cultivando o meu coração para ser a terra boa? Se eu ainda não sou a terra boa, que a palavra vem pedir, que Deus vem pedir para nós, não precisamos desesperar.
porque as sementes estão sendo jogadas todos os dias, a todos os momentos. Basta acolher a semente e plantar ela no nosso coração. Arrumar o nosso coração, se ajeitar no nosso coração, para que essa palavra possa fazer o efeito, para que essa palavra possa dar o fruto que ela quer dar. O fruto de paz, de paciência, de humildade, e de tantos outros frutos que Deus nos oferece e tem nos oferecido. Eu não preparei nenhuma música, mas tenho certeza que vocês vão preparar uma música boa, que toque no coração das pessoas e possa estar presente, já usando dessa música, mas lembrando que hoje as sementes já foram lançadas e o Espírito Santo já está aqui no nosso meio para cultivar, ele ser aquele agricultor que vem mexer na terra, preparar a terra, adubar, colocar água e dar todo cuidado para que aquela semente se torne uma árvore e essa árvore dê os frutos que ela precisa dar. O que me veio à mente agora é de uma historinha, eu até já coloquei ela no jornal, que muitas vezes quando a gente lança semente, a gente quer ver a árvore dar fruto, né? É um prazer, parece que a gente vê, né? Aquela árvore crescer, bonita, de troncos grandes, né? Mas nem sempre na nossa vida é assim. Às vezes um planta, dali 10 anos você acha, nossa, a semente morreu, não germinou, né? E a historinha é que uma mulher, todo dia ela pegava o ônibus e o povo ficava impressionado porque todos os dias ela jogava semente para fora do vidro do ônibus. E todo dia tinha um homem também que era o companheiro dela de ônibus, né? E isso era todo dia, era o mês, era o ano. E ele um dia perguntou para o motorista, mas o que aconteceu com aquela mulher, né? Que ficava bobo de ver todo dia ela jogando semente, né? E fiquei também sem saber o porquê, né? Aí o homem falou que ela jogava porque a vida já era tão dura, né? Com a gente, tanta coisa feia. E ela jogava semente de flores porque ali o caminho ia ficar mais bonito, né? As flores. E o rapaz falou, e agora ela morreu e nem pode ver, né? Mas aí o moço falou, mas os outros estão vendo, né? O caminho está mais bonito para todo mundo que passa. E na nossa vida é assim, né? A gente tem que pensar, às vezes na nossa casa não vai adiantar. O que vai adiantar? É falar de Deus lá, né? Ou pregar a palavra, só eu quero, só eu tenho buscado, ou nem eu tenho buscado mais, né? Mas não importa, né? A gente está cansado de ver falar que santo de casa não faz milagre, né? É o que a Leide falou esses dias. É o santo de casa que faz milagre. Só que às vezes o trem já impregnou na nossa cabeça que não faz, que eu não tenho lançado a semente, não tenho falado de Deus para o meu marido, ou para o meu filho, ou para a minha vizinha. Amém? Então que a gente não se canse de jogar semente todo dia, pegar ali eu não sei o nome daquele negocinho que calva a terra, né? Não adianta também só pôr água, mas a terra ela tem que ser movimentada. Eu vejo a mãe com uma peleja com a cebola dela, né? Às vezes a cebola endurece, né? O negócio endurece e ela não faz, né? E você tem que ir lá, e você cavuca, e você põe esterco, e você agoa todo dia. Eu tô com uma cebolinha lá em casa também, a mãe fala, mãe, quantas vezes você tá voando? Aí eu, mãe, tô no segundo. Minha filha, desse jeito a cebola não vai pra frente, né? Porque tem que ter, cebola gosta de água, pelo menos de 2 em 2 dias, né? E a gente às vezes não faz isso, né? Passar pano canteiro. Amém? Às vezes a gente tenta, né? Pegando o gancho ali da Maria, tenta com o vizinho, tá dando certo, pula pro outro canteiro, né?
estava cantando aqui. Vamos notificar agora. Vamos da frente. Amém? Amém. Com a mão no nosso coração, os nossos olhos fechados. A gente escute essa música agora. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus.